Hoje a gente vai fundo em um dos suplementos mais famosos do mundo, o Whey Protein. Ele está em todo lugar, né? Mas a grande questão é, será que o que está escrito no rótulo é o que a gente realmente leva para casa? Vamos descobrir. Para começar, vamos ter uma ideia do tamanho disso. Dá uma olhada nesse gráfico. O domínio do Whey Protein é impressionante, quase 70% do mercado de suplementos. Não é só um produto, virou parte fundamental da rotina de milhões de pessoas. E com uma presença tão gigante assim, a responsabilidade das marcas deveria ser enorme, né? E toda essa popularidade nos leva direto para a pergunta principal. Com tanta opção na prateleira, com tanta promessa, dá mesmo para confiar no que está escrito ali na embalagem? A resposta, como a gente vai ver, pode surpreender. Seção 1. A explosão da proteína. Para a gente entender o cenário atual, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como o Whey Protein virou esse fenômeno todo. Olha, a ideia de usar o soro do leite para ganhar força não é nada nova, viu? Começou lá na Grécia Antiga, com Hipócrates, depois ganhou destaque nas revistas de fisiculturismo nos anos 40 e, nos anos 80, com as versões com sabor, aí a coisa explodiu de vez. Hoje, o consumo é tão comum que mais da metade da população brasileira usa algum tipo de suplemento. Seção 2. Decodificando o rótulo. Bom, agora que a gente já viu o tamanho da popularidade, vamos para a parte mais técnica. Afinal, o que é exatamente o Whey Protein e como ele deveria ser feito? E explicando de um jeito bem simples, o Whey Protein é um subproduto da fabricação do queijo. Sabe aquele líquido que sobra, o soro? Então, ele é super rico em proteínas de alta qualidade, daquelas que têm todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. E para transformar esse líquido naquele pó que a gente conhece, o processo ideal tem 3 etapas principais. Primeiro, a pasteurização, para estabilizar o soro. Depois, vem a filtração, que é um passo super importante para purificar e concentrar a proteína, tirando o que não interessa, como gordura e lactose. E por último, a secagem, que transforma tudo em pó. É assim que um produto puro deveria ser feito. E aqui a gente chega num ponto muito importante. O rótulo é, na prática, um contrato. Ele é regulado por órgãos como a Anvisa, aqui no Brasil, e é a principal ferramenta de confiança entre quem fabrica e quem compra. É uma promessa de qualidade, de segurança. Seção 3. Por trás do rótulo. Mas e o que acontece quando esse contrato é colocado à prova? É aqui que a nossa análise começa de verdade. A pergunta é bem direta. Pesquisadores brasileiros resolveram fazer exatamente isso. Pegaram várias marcas famosas no mercado e foram comparar o que dizia no rótulo com o que a lei exige. O resultado da pesquisa pode ser resumido em um número. E que número? 83,33%. É isso mesmo. A esmagadora maioria das marcas analisadas, tipo 5 a cada 6, tinha alguma irregularidade em relação à legislação. Isso quer dizer que aquele contrato nutricional estava sendo quebrado na maior parte do mercado que foi estudado. Seção 4. O que realmente está dentro? Certo. Então, se a grande maioria dos produtos não passa no teste, quais foram exatamente os problemas encontrados? Vamos mergulhar nesses detalhes. A primeira coisa que salta aos olhos é a completa falta de padrão. Olha só essa tabela. A dose da marca B é 4 vezes maior que a da marca C, mas entrega só um pouquinho mais de proteína. Para quem consome, fica muito difícil comparar, né? Não tem uma referência clara. E isso leva a gente para a proporção real de proteína, que é o que de fato define o custo-benefício. A marca A, por exemplo, entregava mais de 71% de proteína na dose. Já a marca B, só 25%. Isso significa que na marca B, 3/4 da dose eram outras coisas, provavelmente carboidratos e gorduras. A diferença de qualidade entre os produtos é absurda. E o problema não era só a quantidade de proteína, não. As falhas que os pesquisadores consideraram mais graves tinham a ver com informações de segurança que são obrigatórias por lei. É essa frase aqui. Por lei, ela deve estar em destaque em todos os suplementos para atletas no Brasil. É um aviso super importante que desencoraja o uso por conta própria e reforça que é preciso ter orientação profissional. E o tamanho da falha é impressionante, como o gráfico mostra. 2/3 das marcas, essa barra bem maior que a gente está vendo, simplesmente não colocavam um aviso obrigatório. É uma missão muito séria que abre uma porta enorme para o consumo errado e pode até colocar a saúde das pessoas em risco. Seção 5. Suplementando com inteligência. Ok, diante desse cenário, com rótulos que não são tão confiáveis assim, como é que se pode tomar decisões mais seguras, mais inteligentes? Essa é a pergunta de $1 milhão, né?
Se o contrato que está no pote tem falhas, onde é que se busca a informação correta? Esse gráfico aqui dá uma pista. Embora muita gente procure, sim, a orientação de profissionais de educação física e nutricionistas, uma parte considerável ainda confia em vendedores de loja, amigos ou na própria intuição. E é exatamente para esse grupo que a falta do aviso no rótulo fica ainda mais perigosa. Então, a mensagem que fica dos estudos é muito clara. Suplementação é uma ferramenta que precisa ser usada de forma individual. O que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. Se automedicar, ainda mais com base em rótulos que podem estar errados, é uma aposta bem arriscada. Então, o que fazer para escolher melhor? Bom, primeiro de tudo, lê o rótulo com atenção, o rótulo inteiro, não só o marketing. Segundo, vale a pena fazer a conta da porcentagem de proteína para entender o que de fato está sendo comprado. Terceiro, a falta daquele aviso de saúde é um baita sinal vermelho sobre a marca. E o mais importante de tudo é buscar a orientação de um profissional qualificado, um nutricionista, um médico. Esse continua sendo o caminho mais seguro e eficaz. E a gente termina com essa reflexão. O rótulo deveria ser a nossa garantia, a nossa linha de defesa. Quando essa confiança é quebrada, a questão fica muito maior. Em quem a gente pode confiar? É uma pergunta que fica no ar, para todo mundo pensar.